Será que falando de Olavo de Carvalho já caracteriza o canal de extrema direita? Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe, eu sou mais um cara na internet e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje ele é um pouquinho diferente porque não vamos comentar especificamente sobre um livro, vamos falar sobre um artigo escrito pelo professor Olavo de Carvalho. E sim, eu sei que o Olavo de Carvalho é uma figura meio polêmica e tal, mas aqui eu separo, diferente de muitas pessoas, eu consigo separar a pessoa da sua obra. E mesmo que a pessoa seja, sei lá, um imbecil, um idiota, às vezes é interessante ouvir o que ele tem a dizer, o que ele escreveu, o que ele produziu. Claro que não é o caso do professor Olavo de Carvalho, né? Porque uma pessoa como o gabarito dele não pode ser desprezada, né? É uma figura para a gente respeitar. Eu sei que, pelo menos na área da filosofia, ele ensinou bastante coisa e no caso da filosofia em particular, tem se mostrado bastante eficiente, porque a filosofia, o filósofo ele desenvolve essa filosofia, mas ela só vai ser provada conforme o tempo vai passando. Geralmente essas pessoas elas pensam além do seu tempo. Então a filosofia só vai se mostrar eficiente depois de muito tempo, depois que outras pessoas testificaram aquele pensamento, aquelas reflexões. E no caso do professor Olavo de Carvalho, tem se mostrado bastante interessante a filosofia dele, principalmente no Brasil atualmente, né? Mas enfim, vamos falar especificamente de um artigo que ele escreveu. Eu não lembro quando foi, porque aqui eu não tenho a data do artigo, eu só tenho ele aqui em PDF. Inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar o artigo lá para quem quiser baixar o artigo na íntegra, você pode ler completamente lá. Tem como título As 12 Camadas da Personalidade Humana. E o que esse artigo fala, assim, de forma geral? Ele é um compilado que o professor Olavo de Carvalho fez. Ele sintetizou vários estudos de vários pensadores da mente, como, sei lá, Freud, essas outras pessoas assim. Ele condensou esses estudos, essas visões dessas pessoas e dividiu em 12 camadas. Representam 12 etapas da vida do desenvolvimento humano. Cada estágio dessa camada, que ele chama de camada, tem uma motivação específica. Então, a ideia é o seguinte: conforme a pessoa vai atravessando as camadas, descobre qual é a sua motivação, ela tenta alcançar aquilo que ela almeja, aquilo que ela está sendo motivada a conquistar. Depois que ela conquista, ela meio que resolve essa etapa da vida, fecha a camada e vai para a próxima. É como se fosse numa cebola, por exemplo, em que vai criando várias camadas. As camadas internas, elas não deixam de existir, mas vai sendo acrescentada outras. Então, esse decorrer desses estágios, dessas camadas, o ser humano vai se desenvolvendo como pessoa. Como é que funciona atravessar de um estágio para o outro? Segundo o Olavo de Carvalho, quando a personalidade da pessoa muda. Abrindo parênteses aqui, explicando mais ou menos a ideia de personalidade dele. No caso, cada pessoa tem uma personalidade específica, tem uma personalidade única. E o que é a personalidade? É como se fosse um filtro entre a pessoa e o mundo real, a realidade. Conforme a pessoa, no interior dela, vai interagindo com o mundo externo, a realidade, o mundo real, essa interação acontece por meio desse filtro. E esse filtro é a personalidade. Eu não sei se tá dando para explicar direito, mas é meio complicado mesmo essas paradas de, sei lá, psicologia, psicanálise é uma coisa meio difícil.
Mas é o filtro, que é a personalidade, cada um tem um filtro diferente, uma personalidade diferente. Porque, por exemplo, eu tenho uma maneira de enxergar o mundo. Uma outra pessoa tem um jeito diferente de enxergar o mundo. E assim vai indo de pessoa para pessoa. Cada pessoa absorve a realidade para o seu interior de forma diferente, enxerga o mundo de forma diferente e também transmite aquilo que está no seu interior para a realidade de forma diferente. Isso tudo é através da personalidade. Tá, mas então, como é que funciona essas camadas? Como é que são essas camadas? É isso que eu vou comentar com vocês agora. Bom, a primeira camada, segundo Olavo, ele chamou de astrocaracterologia. Eu não sei se tem alguma coisa em relação à astrologia, porque o professor Olavo de Carvalho ele estudava astrologia também. Provavelmente deve ter alguma influência aí. Mas a primeira camada é a camada anterior à própria personalidade em si. É onde não temos acesso a ela. A principal motivação é a própria existência da personalidade. É como se a personalidade, para existir, ela dependesse de algo. No caso aqui, ele diz respeito ao corpo, porque para a personalidade existir é preciso o recipiente. Então, no caso aqui, o corpo é como se fosse a própria motivação nessa primeira camada, da parte de sofrimento, porque ele sempre coloca assim, cada camada ele coloca a motivação daquela camada e uma própria forma de sofrimento dela. E no caso, na primeira camada seria o corpo, a motivação para a própria personalidade existir, o consciente existir, e o sofrimento seria relacionado ao corpo. Então seria algum tipo de doença, alguma coisa assim relacionada à parte física. A segunda camada é mais uma camada que a gente não tem controle. É quase inconsciente também essa segunda camada. Segundo o Olavo, essa camada ela lida com a meio que a herança familiar, as condições dos antepassados, dos nossos familiares, dos nossos pais, como se fosse, vamos supor, as manias, vamos dizer assim, as manias que nós herdamos dos nossos pais. E isso também a gente não tem muito controle. É algo que já vem também, não é genética, porque aqui não fala, aqui é tudo na psique, não tem nada de biologia aqui. Mas é alguns comportamentos, modo de agir, algumas tendências que nós temos, e tudo ele argumenta que é em relação à hereditariedade. E o principal objetivo aqui, querer provar, experimentar, ter experiências novas. Ele fala também que o principal sofrimento dessa camada seria problemas hereditários, no caso, né? Que foge do controle também. Às vezes a gente nasce com, sei lá, um transtorno psicológico que já vem familiar, entendeu? Até mesmo problemas físicos, que aí já é uma herança da primeira camada, entendeu? As camadas elas vão se sobrepondo. Não quer dizer que a primeira vai deixar de existir, ela vai estar lá, só que vai ter uma nova por cima e assim vai indo até o final. São 12 camadas. E a segunda camada, resumindo, é isso. A terceira camada é a camada da cognição, é a camada do aprendizado. É quando a criança ela começa a motivação principal dela é aprender as coisas, como é que o mundo funciona, como é que são os objetos, como é que é a natureza, como é que é tudo. É aprendizagem, a motivação é aprendizagem pela aprendizagem. É o principal foco da criança. Ela ter a liberdade de querer aprender o que ela quer, não o que é condicionado a ela. Então aqui já é uma parte já
essa já é a primeira parte consciente da pessoa, no caso da criança, porque as outras duas anteriores eram totalmente inconscientes. Ele diz que o principal sofrimento dessa camada tem a ver com o sucesso e o fracasso na hora de aprender. Se ela conseguiu aprender o que ela queria, ela teve sucesso. Se não conseguiu aprender o que ela queria, ela fracassou. Então, lidar com esse sucesso e fracasso é o principal objetivo aqui dessa camada. Então, quando a pessoa, no caso a criança, pelo menos a gente entende que a terceira camada seja criança, né? Quando ela conseguiu lidar com o sofrimento e o sucesso das coisas que ela almeja aprender, aí ela, no caso, ela já termina o desenvolvimento dessa camada e ela passa para a próxima. E aqui, gente, eu só estou dando uma palhinha, tá? Porque eu vou deixar o artigo completo aí. Tem até um artigo que eu vou ver se eu deixo na descrição também, do portal do Brasil Paralelo, que eles explicam lá minuciosamente, explica tudo certinho. Se vocês tiverem dificuldade de entender o artigo original do Olavo de Carvalho, que é meio complicado mesmo. Ele não tem um texto muito bem fluido assim pra gente não, mas dá para entender. De qualquer forma, eu vou deixar o artigo original aí na descrição e o artigo da Brasil Paralelo. Bom, agora a quarta camada, talvez agora a gente comece a observar e começar a lembrar de algumas pessoas. Foi o que eu pensei aqui quando estava lendo. Mas enfim, a quarta camada já é a camada que trata do afeto ou a falta de afeto. É a pessoa que deseja ser amada, deseja ter carinho de outra pessoa. A pessoa que está presa, a camada 4 é a pessoa que leva tudo pro lado pessoal, tudo pro lado sentimental, que ela não consegue perceber que o mundo à volta dela continua funcionando independente dela. Então, a pessoa que está na quarta camada, geralmente a pessoa que não consegue se resolver nessa parte afetiva, ela fica presa nessa camada. O Olavo de Carvalho fala que ele diz que em alguns casos a pessoa precisa até de terapia, porque ela não consegue se resolver sozinha. E o objetivo principal, a motivação dessa camada é encontrar a aceitação das outras pessoas e conseguir lidar com a própria segurança emocional. No caso aqui, o tipo de sofrimento seria a frustração, a infelicidade, a falta de maturidade em se sentir aceito ou rejeitado. Então essa disparidade precisa ser resolvida para poder a pessoa evoluir e ir para a próxima camada. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, é porque é meio complicado mesmo esse assunto. Bom, a quinta camada, ela trata da autoconfiança. Aí ele deu o nome de ego, autoconsciência e individuação. No caso aqui, a quinta camada seria a busca pela capacidade pessoal de conseguir seus objetivos, de conseguir as coisas com a própria força. No caso, é meio que o ego mesmo, tentar ser independente. Ele diz que essa camada, a quinta camada, é uma característica dos adolescentes, que é uma camada própria deles. A motivação principal seria essa, autoconfiança, conseguir vencer, enfim, na vida. O indivíduo nessa camada, ele geralmente é um pouco arrogante, briguento, não quer saber muito das pessoas, se distancia. É a camada do adolescente mesmo. E a principal forma de sofrimento dessa camada seria o auto-julgamento depreciativo. Sentir que ele não consegue conquistar as coisas, ser incapaz, ter uma incapacidade pessoal muito grande. E esse auto-julgamento, essa autodepreciação é a forma de sofrimento dessa camada. Bom, agora temos a camada, ela é muito caracterizada pela busca dos resultados.
Na sexta camada, a pessoa ela busca as habilidades para poder realizar a vocação que ela acha que tem. Ela faz de tudo para conseguir se qualificar no que ela está fazendo para poder conseguir os resultados que ela almeja. A gente pode dizer que essa camada, o objetivo principal seja o lucro. Não necessariamente o lucro em dinheiro, mas o lucro de conseguir o resultado que ela queria. O indivíduo que está nessa camada, ele não importa muito com elogios, desde que ele consiga fazer, alcançar seus objetivos. Falando assim de trabalho, né? Ele não se importa muito com os elogios dos patrões, desde que o salário dele esteja em dia. A principal forma de sofrimento é quando não tem resultado, tem prejuízo. Então isso gera uma frustração nos resultados que a pessoa não conseguiu alcançar. E essa seria a característica principal da sexta camada. Busca por resultados sempre. Muitas vezes não importa muito o caminho que está seguindo. E o sofrimento é a frustração por não conseguir esses resultados. Diferente da outra camada, que a gente fala da capacitação pessoal, lá a pessoa quer ganhar, quer ter a capacidade pessoal de fazer alguma coisa, mas não necessariamente que aquela coisa que ela for fazer gere um resultado útil, pode ser uma coisa inútil. Se ela tem a ideia de que ela pode fazer aquilo, mesmo que seja inútil, ela já se satisfaz naquela camada, na sexta. Aqui já é diferente, aqui é o resultado tangível. Aqui o que importa é o resultado, é o lucro. A sétima camada, aqui a gente já vê que é um indivíduo que chega à sétima camada. Eu falo chego por quê? Porque nem todas as pessoas passam pelas 12 camadas. Algumas pessoas chegam só a determinadas camadas e permanecem ali o resto da vida. A sétima camada, ela diz respeito aos papéis sociais. O indivíduo que chega nessa camada meio que resolveu a sua vida pessoal e ele já começa a olhar para a sociedade, olhar mais para a coletividade, a demanda da sociedade. Ele busca as habilidades que ele pode suprir a demanda da sociedade. Então ele não pensa mais somente nele, ele pensa em poder servir aos outros utilizando as capacidades dele. Quando ele não tem, quando ele se sente que ele é chamado para fazer alguma coisa, ele começa a buscar aquele tipo de habilidade, de capacidade para poder suprir essa demanda que a sociedade precisa. A principal motivação dessa camada, da sétima camada, seria ele compreender quem ele é na sociedade, ficar bem com isso e poder servir a sociedade. A forma de sofrimento seria ele perceber que ele está fazendo algo que ele não deveria. Ele está no trabalho errado, quando ele deveria estar fazendo uma coisa, ele está fazendo outra. Perder um tempo ali, podendo estar servindo em outro lugar. Aqui na oitava camada, já é uma camada mais, vamos dizer assim, mais filosófica. Porque na oitava camada, o indivíduo ele já começa a se questionar sobre o que ele fez da vida, o que ele fez de importante na vida, quem ele é diante da morte. Se o que ele fez durante todo esse tempo, durante toda a vida dele, fez de forma positiva, de forma negativa, se daria tempo para tentar resolver, se ele fez de forma negativa. Meio que uma crise existencial que ele se encontra e que o objetivo principal seria esse, encontrar o sentido da vida dele. É uma camada bem densa e que o sofrimento dessa camada seria ele olhar para trás e ver se ele está no caminho certo ou se ele está no caminho errado.
Enfim, é uma camada mais filosófica. A nona camada é a camada intelectual. É aquela camada em que o indivíduo ele, ele se encontra em um objetivo que seria uma busca por uma certa verdade que ele almeja. É algo da consciência dele, do intelecto dele. Sei lá, uma questão que ele tem na vida, uma questão, às vezes nem necessariamente prática, seria mais ou menos uma coisa teórica, filosófica, que ele busca incessantemente resolver essa questão. Então ele começa a estudar muito e atrás desse objetivo intelectual dele, ele só consegue resolver essa camada, a nona camada, depois que ele consegue a resposta para essa busca incessante dele. No caso, seria um bem para a própria consciência dele. As pessoas não vão notar, só ele vai notar. Então, só ele que vai buscar incessantemente essa resposta para essa questão que ele tem, essa questão profunda que ele busca. O objetivo, a motivação seria essa, né? E a forma de sofrimento seria ele não conseguir encontrar essa solução. Então ele só vai passar para a décima camada depois que ele conseguir resolver essa questão, que é própria da consciência dele. Aqui na décima camada, é uma camada que fala sobre a moralidade. Depois que ele passou na nona camada, que ele estava numa busca incessantemente pela verdade que ele buscava, na décima camada ele se vê pego a como é viver diante dessa verdade que ele achou. Se as suas atitudes durante a sua vida elas correspondem a essa verdade ou não. É uma camada muito transcendental, né? Então a motivação, o objetivo da décima camada seria obter o poder de exercer suas ideias na sociedade. Ela saber exatamente qual é o papel dela na hierarquia do mundo. Quando ela faz uma retrospectiva da vida dela, se as atitudes perante essa verdade foram aceitáveis, então ela já sabe o papel que ela tem no mundo. Ou seria mais algo do tipo, seria mais ou menos alguma coisa relacionada a isso. E o sofrimento seria ela perceber que as atitudes delas foram imorais durante a sua vida e que isso causaria um profundo rasgo na própria biografia dela. Então essa seria a forma de sofrimento da décima camada. Décima primeira camada. O indivíduo que chega a essa camada, camada 11, ele já está num patamar moral tão elevado que a própria morte dele não delimita as suas ideias. Como assim? Ele quer deixar uma marca tão grande com as suas ideias, com as suas atitudes morais, que mesmo que ele morra, ele quer ser lembrado, ele quer ser tornado um personagem na história do mundo. Aí aqui tem um exemplo que ele dá de Napoleão Bonaparte, Stalin, Lenin, Alexandre, George Washington e vários outros, que eles chegaram num limite máximo de consciência do papel deles que eles têm no mundo, que eles buscaram ultrapassar a própria vida. Eles queriam que as atitudes, as escolhas deles permanecessem no mundo após a vida deles cessar aqui na Terra. Qual seria a motivação dessa camada? Justamente isso, mudar conscientemente o curso da história com as próprias atitudes. E a forma de sofrimento dessa camada seria justamente falhar nesses atos históricos e não conseguir alcançar impacto nenhum. Então esse seria a forma de sofrimento da décima primeira camada. Finalmente chegamos na última camada, que ele denomina como destino final. Seria a motivação principal de tudo, que é Deus, estar diante de Deus, do Criador. Segundo Olavo de Carvalho,
Cada atitude do indivíduo que está nessa camada é uma atitude pensada e feita em busca da vontade de Deus. Todas as escolhas que ele fizer, os passos que ele der, tudo será pensado em Deus. Então, o principal objetivo dele, do indivíduo nessa camada, seria a própria redenção. Cada ação vai ser pensada diante da vontade do Criador. E qual seria o principal sofrimento dessa camada? Seria decepcionar Deus. Então, o objetivo dessa última camada seria estar diante de Deus no final da vida, com esse objetivo de redenção. Seria o auge do ser humano, seria o objetivo final de todo esse desenvolvimento humano. Então, essa seria a trajetória segundo o Olavo de Carvalho. É isso aí, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que ficou bastante longo. Eu tentei passar de forma mais simples, mas vocês podem ler o artigo que ele escreveu na íntegra. Vocês podem tirar suas próprias conclusões. Leiam o artigo do Brasil Paralelo, que eu vou deixar também na descrição do vídeo. Então, comente aí o que vocês querem ver aqui. Eu vou trazer resenha dos livros, dicas de livros. Mas de vez em quando é bom trazer um assunto assim meio diferente. E hoje a gente falou um pouco de psicologia. Então, gostou do canal? Deixe seu like no vídeo, compartilhe aí com alguém, se inscreva no canal para ajudar a apoiar o canal aí. Sua inscrição vai ajudar muito, vai ajudar bastante. Então é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, qualquer assunto que vocês queiram aí, comenta aí, que eu vou dar uma olhada. Aí eu trago aqui pro canal. Valeu? Então é isso aí. Até o próximo vídeo.